Pois bem, meus irmãos, mais uma vez, para ficar registrado, estou saudando a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em um culto de ceia do Senhor, aqui no Jabaquara. Já oramos, louvamos ao Senhor, oportunidades já foram concedidas. E nesta hora, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos novos membros, irmãos que foram batizados nas águas. E eu quero começar, obviamente, pelas mulheres. Quero chamar aqui à frente a nossa irmã Manuela Silva Caetano. Por gentileza, Manu, chegue até aqui, para que você possa externar a sua alegria, Manu, para toda a igreja, dessa oportunidade linda que você teve de se batizar nas águas. Pode chegar por aqui, Manu? Qualquer um dos lados pode vir até aqui, você vai usar esse microfone mesmo. Estamos com máscara. Nessa oportunidade, fique à vontade para falar para toda a igreja a sua alegria, sem contar que você também é uma recém-aniversariante. Já demos parabéns, mas vamos registrar isso também. Fique à vontade, irmão. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu realmente não tenho palavras para descrever a felicidade que está no meu coração. É muita. O que eu posso fazer é agradecer a Deus e a minha família por estarem comigo em todos os meus momentos difíceis, e eu creio que eles vão comemorar as minhas vitórias comigo também. Eu peço muita sabedoria a Deus, principalmente pela responsabilidade. É muito importante para mim ter me batizado. Tem um significado enorme. Desde que eu tinha uns 8 anos, eu acho, eu já pensava nisso. Eu sinto que foi da vontade de Deus, isso está no meu coração há tanto tempo. Eu quero ler Salmos 119, 105, que diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Esse versículo, ele fala uma verdade para a minha vida, porque se eu não tivesse a palavra dele, acho que é como se fosse andar no escuro sem óculos. E eu também quero ler outro versículo, na verdade 2. Eu creio que não precisa abrir a Bíblia, porque são 2. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de outro versículo, que é Efésios 3:20, que também diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Muita coisa, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Eu fico muito grata por ele ter entregado o filho dele para morrer por mim. É muito amor mesmo. Tem uma frase gravada no meu coração: ele morreu por mim, eu vou viver por ele. Eu agradeço a minha oportunidade. Muito bem, meus irmãos, aqui está o certificado da Manu. Vou deixar aqui com ela, aqui para todos verem. Deus te abençoe sempre, viu? Uma salva de... Muito bem, Manu. Deus te abençoe sempre mesmo. Agora, vamos chamar o nosso irmão Gustavo Moraes Oliveira também. Chega até aqui, Gu. Jesus é bom, sempre muito bom. Chega aqui, por favor. Fazer a mesma coisa que a Manu fez. Graças a Deus por isso. Novamente, se o Senhor permitir, muito em breve eles terão uma outra oportunidade com mais tempo para que possam usar a palavra da parte de Deus para os nossos corações. Fique à vontade, Gu. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, pelo meu batismo. Quando eu desci as águas, eu senti uma paz muito grande. Agradeço por Deus. E eu queria ler em 2 Coríntios 5:17. Assim
está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Então, aqui eu entendo que a partir que você desce as águas, morre um novo Gustavo para o mundo e nasce um novo Gustavo para Deus. Então, ou seja, para mim não é questão de amadurecimento, mas é questão de estar mais presente na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus e só tenho a agradecer a Deus. Obrigada, agradeço a minha oportunidade. Muito bem. Você também está aqui do Gustavo. Deus abençoe sempre, viu? Depois você vai ter outra oportunidade, tanto quanto a Manu também. Graças a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus é bom, maravilhoso. Acabamos de ouvir aqui nossos novos 2 membros, recém-batizados nas águas. Ambos trouxeram a palavra de Deus, ainda que com muita brevidade, mas palavras bastante importantes para a nossa fé. Que todos nós possamos estar tomando parte de todo esse conteúdo. Deixa eu pegar aqui algumas referências que eu anotei. Gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, para nossa rápida reflexão também. Procurarei ser bastante objetivo nessa oportunidade, mas gostaria que você em casa também abrisse a sua Bíblia, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, capítulo 3 de São João, oportunidade que despenderemos aqui alguns minutos, dentro de tudo que já foi falado aqui, louvado, os louvores que foram entoados aqui, também pelos grupos, pela orquestra, a leitura bíblica devocional feita pelo presbítero Gildemar, muito, mas muito oportuna, tanto quanto a leitura agora feita pelos nossos irmãos Gustavo e Manu. Só lembrando que o irmão Gildemar leu para a gente a segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, para quem está em casa, fica registrado aqui. São João, capítulo 3, quero aqui trazer essa reflexão. Estamos em um culto de ceia do Senhor, como já dissemos, mas quem está nos assistindo talvez não saiba. Lerei do versículo 1 até o 21, só que eu lerei pausadamente. A propósito, até gostaria que cultos de doutrina, cultos de ceia do Senhor, seria melhor que tivéssemos carteira escolar a bancos para sentar, porque seria muito bom se todos trouxessem caneta, papel, marca-texto, para anotar tudo o que a gente aprende. E o culto, muitas vezes ficamos sentados no banco, mas nós não tomamos nota e nos esquecemos. Mas como nós temos hoje a tecnologia e os cultos muitas vezes gravados, quando chegar na sua casa, assista de novo o culto, pegue as referências, anote, destaque, deixa marcado na sua Bíblia. Vamos lá. O texto está relacionado a Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, não foi de dia, nem de manhã, foi de noite. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for
com Ele. Vou parar por aqui por enquanto, já vou seguir. Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, é com elogio. Primeira coisa, quando estamos fazendo a obra do Senhor, devemos tomar muito cuidado com elogio. O Senhor Jesus Cristo sempre teve esse cuidado, sempre. E com Nicodemos não foi diferente. Apresenta-se perante o Senhor Jesus, pela noite, onde não tinha ninguém naquela oportunidade nas imediações, porque ele não foi de dia, na luz do sol, se apresentar a Jesus. Mas enfim, foi à noite. Mas chegando lá, ele fala: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Quem é que não gosta de um elogio? Quem não gosta de ser elogiado? O único cuidado que a gente deve ter é ter o discernimento do motivo desse elogio. Tomemos muito cuidado, porque a gente pode ser facilmente conduzido, corrompido. Isso não só na igreja, no mercado de trabalho acontece muitas vezes. Pessoas que se dizem amigos, que estão dando tapinha nas costas, mas no fundo, as intenções são outras. Já passei muito por isso, e os irmãos seguramente já passaram também na experiência profissional. Mas Jesus respondeu a pergunta de Nicodemos, uma pergunta elogiando, mas o Senhor Jesus disse-lhe: Nicodemos, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. A pergunta que eu me faço sempre que eu leio esse texto é: o que tem a ver a resposta de Jesus com a pergunta de Nicodemos? Nada a ver, aparentemente. Aos nossos olhos humanos, uma resposta totalmente fora de contexto. Totalmente. Mas o Senhor Jesus disse isso. Olha, na verdade, esse na verdade, o significado bíblico, teológico é amém, amém. Está falando aqui de fato que a palavra do Senhor Jesus que ele está falando é verdadeira, está confirmando o que ele tem a dizer adiante. Mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todos nós sabemos disso, queridos. Todos nós sabemos disso. Sem exceção, sabemos da importância do novo nascimento. Mas Nicodemos, ele continua no versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus responde de novo a pergunta de Nicodemos, a segunda pergunta, a segunda resposta. Na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Novamente eu me faço a mesma pergunta, agora eu de novo. O que é que tem a ver a resposta do Senhor Jesus em relação à pergunta original, à conversa original de Nicodemos? Mas Jesus traz isso, e ele traz dois pontos importantíssimos para a gente refletir. Primeiro, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, não pode olhar. Não pode ver. Como que é o reino de Deus? Se não nascer de novo, não consegue ver. E a segunda resposta: se não nascer da água, a água representa a palavra de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não tiver o fruto do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Veja que um não pode ver e também não pode entrar agora. É algo bastante delicado para a gente compreender. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão, meus irmãos, é que a entrada no reino de Deus será assim. Se eles se lembram daquela passagem bíblica, que o Senhor Jesus também diz que alguns chegarão
dizendo a ele: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não pregamos em teu nome, nós não tocamos em teu nome, estou colocando aqui, nós não lideramos departamentos em teu nome, nós não evangelizamos em teu nome. E o Senhor Jesus respondeu também a esse assunto: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Não vos conheço. Você estava liderando mesmo? Você estava realmente regendo? Você estava pregando mesmo? Você, de fato, estava sendo usado por mim? Então, haverá um filtro, haverá uma peneira, se eu puder dizer assim, de uma forma analógica, metafórica. Haverá uma peneira, porque a palavra de Deus diz, estou usando a Bíblia, apenas a Bíblia: muitos serão chamados. E a resposta, qual é a sequência? Poucos escolhidos. Chamados serão muitos, mas escolhidos serão poucos. Estou trazendo essa mensagem porque o Senhor me despertou para falar e entender um pouco sobre Abacuque, capítulo 3. Vocês se lembram bem, eu já vou voltar aqui para São João, não vou sair daqui, por enquanto, estou só indo para Abacuque, porque Abacuque fez uma oração em forma de louvor, em forma de canto, e Abacuque começou a dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Bom sinal, hein? Ouvi e temer, e ouvi. Aí ele diz assim, na sua oração: aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Vejam só esse começo da oração de Abacuque: ouvir a palavra do Senhor e temê-lo. É algo fundamental para todos nós. Mas olha só, ele pede para o Senhor avivar. O que é avivamento? O que é avivamento? Logo nós pensamos, né? Pentecostes, está certo. Avivamento, batismo com o Espírito Santo, está certo. Avivamento, renovação no Espírito Santo, é por aí. Avivamento é receber dons espirituais, passa por aí. Avivamento é ensaiar da melhor forma possível para louvar a Deus e a igreja sentir a presença do Senhor. Exatamente isso. Isso é avivamento. Só que na oração de Abacuque ele coloca aqui: no meio dos anos a notificar. E eu me perguntei muitas vezes o que significa essa notificação. E eu agora trago para os senhores também avaliarem comigo. Quando você recebe na sua casa uma notificação de trânsito, como fica o seu coração? Como fica os seus batimentos cardíacos? Quando na caixinha você pega uma notificação vinda do Detran, o que é que você sente? Não acredito. Mas tem alguns, por incrível que possa parecer, que já se acostumaram. Mais uma. Que maravilha. Mas tudo bem, mais uma. Já esperava. Opa, tudo bem. Notificação, na língua portuguesa clara, é uma advertência. No meio dos anos a notifica. Olha, Senhor, aviva a tua obra, aviva mesmo. Mas no meio dos anos, dos tempos, notifica. O que significa essa notificação, meus queridos? Qual será que é a notificação que eu estou recebendo do Senhor? E vou te dizer que estou recebendo. Para mim, eu tenho recebido notificação da parte do Senhor, falando a mim: você precisa melhorar. Você precisa algo mais.
não se contente como você está. Eu tenho recebido essa notificação. Tenho. Eu, então, ao receber essa notificação, de duas uma. Ou eu rasgo, estou nem aí, pago e tudo bem. Ou eu vou procurar me ajustar para que eu não receba uma segunda. Só que notificação, meus irmãos, além de acelerar os batimentos cardíacos, é algo que está relacionado a uma infração. E quando eu olho infração, eu penso na Bíblia sobre o pecado. E quando eu penso no pecado, tem uma sequência que nós já aprendemos aqui, que tem o embaraço, tem o laço, que gera o tropeço e por conseguinte leva à queda. E aí consuma-se o pecado. Então eu preciso saber trabalhar essa notificação. Daí que o Senhor Jesus, com o passar dos anos, vem até nós, vem a esse mundo que jaz no maligno, se apresenta a nós, sendo 100% homem, tendo vindo da parte de Deus, sendo 100% Deus, e chega até nós e começa a nos ensinar, e falar, olha, eu vim a este mundo, eu estou aqui, e trouxe com muita clareza, São Mateus registra isso com muita clareza, e o próprio João Batista, que o antecede, começa a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista fala, arrependei-vos, a notificação, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E a palavra de Deus vai sempre nos falando, pela fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam só, estou aqui buscando rapidamente, São Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o quê? O evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O próprio Senhor Jesus disse em São Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois, mais adiante, Jesus diz ainda, em São Mateus registra, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus trouxe a nós o reino do Pai, o reino de Deus. Só que para entrar nesse reino, ou melhor, para ver esse reino, precisa primeiro nascer de novo. É uma notificação que Jesus deu, precisa nascer de novo. E a segunda notificação é, precisa nascer da água e do Espírito, porque senão não pode entrar no reino de Deus. São notificações que nós recebemos, isso começa comigo. Eu preciso passar por isso, porque quando o Senhor Jesus vier nos buscar, ou Ele já está levando muitos, a senha está sendo chamada diariamente, né? Tem uma senha sendo chamada aí, não sei qual é o meu número, não sei qual é o seu também, mas tem uma fila aí, viu? Tem uma fila. Até o dia que Ele, de fato, vier buscar a sua igreja, muitos serão já chamados. E quando Ele nos chamar, vai ter uma perguntinha, ou algumas perguntinhas que eu posso trazer como metáfora aqui. Eu posso ver o seu passaporte? O seu passaporte, deixa eu dar uma olhadinha, porque tem passaporte falso, você sabia? Quando você viaja para o exterior, posso ver o seu passaporte? Rogério Vieira da Cunha. Me apresenta o seu passaporte. Aí eu apresento o passaporte. E essa pergunta não para por aí. Rogério Vieira da Cunha, posso ver o seu visto? Você está entrando num reino, aqui eu preciso ver seu visto.
Quem carimbou o seu visto? Quem deu o visto? Como está? Ele está em dia ou ele já venceu? Ele expirou. Como está? Mas vamos acreditar que meu passaporte está em dia. E o meu visto também está em dia. A pergunta que vem a seguir é: eu posso ver a sua bagagem? Posso ver a sua bagagem? Aí alguém pode dizer: não, mas no céu não entra bagagem nenhuma. Verdade, mas vamos trazer para o contexto espiritual. O que é que você está trazendo aqui para o céu? O que você está trazendo para o meu reino? Você está querendo trazer paz ou você está querendo trazer guerra? Porque quem tentou guerrear aqui já foi expulso e levou a terça parte dos anjos. Eu não quero mais ninguém que venha trazer isso aqui. Para entrar no meu reino tem que vir com paz. Você está vivendo em paz? A minha paz, a paz que eu dei, você recebeu? Ou você está vivendo em guerra? E aí essas perguntas vão indo. Você recebeu o meu amor? Você está entrando, eu quero ver a sua bagagem. A sua bagagem tem amor ou tem ódio? O que tem na sua bagagem? Esses filtros, meus queridos irmãos, nós teremos que passar por eles. Dentro do contexto espiritual, estou dizendo. Porque o Senhor Jesus continua, estou em São João 3, e agora o versículo 6, São João continua escrevendo: olha, o que é nascido da carne, é velha natureza, e o que é nascido do Espírito, é nova natureza. Não te maravilhes, Nicodemos, de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. E o Senhor Jesus continua dizendo aí o sermão dele: o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Nicodemos não estava entendendo nada. E Jesus responde novamente: Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, trazendo para nós, você está exercendo um nível de liderança, de cargo, você até está pastoreando a igreja e você não está entendendo isso? Você não compreendeu o que é nascer de novo? Você não compreendeu o que é nascer da água e do Espírito? Pergunta que vem para mim. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, Nicodemos, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Queridos irmãos, eu não sei se você está compreendendo a profundidade desta palavra. Não sei se todos aqui estamos compreendendo a profundidade desta palavra. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Quem? Deus. Ninguém. O Filho do homem que está no céu, Senhor Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado também, falando da crucificação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós queremos é a vida eterna. Só que para ter e receber a vida eterna, tem o começo da mensagem aqui: novo nascimento, nascer da água e nascer do Espírito. E aí vem o texto áureo da Bíblia, como nós assembleanos dizemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós não conseguimos explicar, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós estamos de passagem aqui, nós conhecemos esse texto de cor e salteado. Só que nós precisamos
olhar. Toda vez que nós vamos viajar, especialmente para o exterior, nós precisamos andar com passaporte, com visto, com a passagem, bagagem, olhar tudo. E aí tem uma variedade de questões que a alfândega vai perguntar: você está portando drogas? Você está portando produtos ilícitos? Você está portando algo que não devia? E alguém que não está, até às vezes se sente ofendido. Mas, peraí, está me chamando do quê? Está me chamando de que eu sou isto, aquilo? Não, é uma pergunta básica. E nós temos que responder. O que é que nós estamos portando na nossa vida espiritual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, quando fala que Deus amou o mundo, indiscutivelmente fala do que mais importa para todos nós, de Gênesis a Apocalipse. É o amor de Deus, que não tem explicação. Não tem. O amor de Deus nos abraçou de tal forma, mas de tal forma, que nós estamos aqui hoje. Só que esse amor está acompanhado com um ingrediente chamado misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O amor de Deus nos abraçou, onde ninguém nos valorizava para nada. Mas o Senhor Deus falou: não, eu vou enviar meu filho, sim, eu vou enviar. Filho, você vai lá, filho. Vou, pai, vou, conta comigo. E Jesus veio e sofreu tudo que os irmãos sabem muito bem que o Senhor Jesus veio fazer aqui. Queridos irmãos, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu seria o primeiro a estar bem longe daqui. Seguramente já teria morrido, seguramente. Mas a misericórdia de Deus me abraçou. Jesus teve e tem. Observem bem a colocação dos verbos aqui. Jesus teve e tem paciência comigo. Porque se Jesus não tivesse paciência comigo, eu também não estaria aqui hoje. Não estaria. Estamos fazendo alguns trabalhinhos simples aqui no grupo do WhatsApp. E falamos aqui um pouco sobre o apóstolo São Pedro, o apóstolo São Paulo. Não quero entrar nesse detalhe hoje. Só quero dizer uma coisa. O apóstolo São Pedro foi um homem como nós, ser humano como nós, tanto quanto o apóstolo São Paulo. Todos eles foram seres humanos. O único ser humano que distinguiu de todos chama-se Senhor Jesus Cristo. O único. Todos os demais foram seres humanos como nós. E seres humanos como nós falharam, erraram, vacilaram, se desanimaram, tanto quanto o apóstolo São Pedro, que foi o primeiro apóstolo da lista de 12. Mas os senhores sabem muito bem como era o temperamento de Pedro. Jesus evidenciou, e o que eu vejo como lindo é que a Bíblia Sagrada não omite nada. Tudo está escrito para o nosso ensino. Não tem nada omitido aqui. Tudo que aconteceu está registrado para nossa edificação. E eu quero refletir com os irmãos, porque, veja só, Elias, que foi um homem usado por Deus, teve um momento que as coisas não andaram bem para ele, e ele ficou emburradinho. É embirrado ou emburrado? Seja o que for. Depois você lê aí, se eu falei errado, estou aqui deixando aberto. Mas ele ficou emburradinho. Ficou. Ser humano como nós. São Pedro se achava o crente. Tanto que andava com uma espada aqui, mas mexe com Jesus para ver. E foi lá e desembanhou a espada e arrancou a orelha de mal. E o Senhor Jesus deu uma lição para Pedro, que serve para mim. Pedro, em outra passagem: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Você não é melhor do que ninguém, não. Não é melhor do que ninguém, não.
Sansão se achava o homem, o forte. Agora eu faço e desfaço. Brincou com o inimigo, e com o inimigo não se brinca. Não se brinca. Jó, em determinado momento, se sentiu injustiçado. Mas sabemos qual o fim que o Senhor Deus deu para Jó? O Senhor Deus virou o cativeiro de Jó. Noemi se sentiu desamparada e amargurada, tanto que ela dizia: meu nome não é mais Noemi não, agora é Mara, porque eu sinto amargura. Mas sabemos qual o fim que o Senhor Deus deu para Noemi? Porque o Senhor Deus é misericordioso, querido. O Senhor Deus nos ama, Ele nos ama. Se nós não tivermos paciência com os nossos irmãos, será que Jesus vai ter paciência com nós? É claro que Ele tem. Só que a palavra dele diz que o juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que nós precisamos ter a evidência do fruto do Espírito, que começa e permeia todo esse fruto com amor, o amor genuíno de Deus. Ame a teu irmão encarecidamente, ame a teu irmão, com todas as falhas que ele tem, ame a teu irmão em Cristo Jesus. Ajude ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou, o versículo 17 de São João 3, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio condenar ninguém, meus irmãos. Quem sou eu para condenar alguém? Quem somos nós para condenar outro alguém? O que o Senhor Jesus quer de nós é perdão. Perdão. Precisamos exercitar o perdão. Todos nós erramos diariamente, mas me perdoe em nome de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus quer é perdão. Ele não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E está escrito ainda no versículo 18: quem crê nele não é condenado, não é. Mas quem não crê já está condenado. Só que devemos nos lembrar que não é crer, puramente crer. É crer passando pelo novo nascimento, passando pelo nascimento da água e o nascimento do Espírito. Não é crer, eu creio em Jesus, estou salvo, amém. Não é isso. Devemos analisar o todo. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estamos indo para o final aqui. 19. Qual é a condenação? E a condenação é esta: que a luz, já ouvimos aqui, hein? Manu falou quase há pouco, aqui está gravado, depois você pode assistir de novo, se você não assistiu, está aqui. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ruins, fruto da velha natureza. Velha natureza. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A nossa vida tem que ser um livro aberto, uma carta aberta. Novamente, meus irmãos, não somos nós que condenamos ninguém. Não.
A condenação é para aqueles que não aceitam a Jesus e que não nascem de novo, nem da água, nem do Espírito. Jesus nos ama. Então, nós não devemos ficar olhando para a falha dos outros. Um exercício que eu tenho feito e vou continuar fazendo, e aconselho você a fazer, é começar a se olhar no espelho, espiritualmente falando. Se olhar no espelho. Senhor, mostra para mim, deixa eu me ver aqui. Porque coisa que o velho homem às vezes quer se levantar, Senhor. Deixa eu me ver aqui, eu preciso, Senhor, vencer essa velha natureza, eu preciso. Eu não posso ser vencido pela velha natureza. O novo homem tem que vencer a velha natureza. E para fazer o desfecho dessa mensagem, eu vou para a primeira epístola do próprio apóstolo São João, no capítulo 1, muito conhecido também, versículos 5 a 10, que eu peço paciência dos senhores mais um pouquinho. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos, olha a condicional aqui, a condicionante aqui, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado, não é parte do pecado, todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos, mas eu que disse, porque vem a condicionante aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amados irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Nada mais que isso. É cumprir esta palavra maravilhosa. Portanto, nós não podemos julgar a nosso irmão, porque o Senhor Jesus já nos ensinou em outro texto. Com o mesmo juízo que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Nunca julgue ao seu irmão em diálogo nenhum, em conversa nenhuma e em lugar nenhum, porque o julgamento você está dando a sentença. E quem somos nós para entender se o Senhor não está recebendo o perdão desse irmão? Olha os dois ladrões na cruz, que estavam ao lado de Cristo Jesus. Os senhores sabem muito bem o que aconteceu entre os dois. Não vou falar porque vocês sabem muito bem. Mas só para finalizar, tenho aqui algumas considerações apenas para terminar essa mensagem. É maravilhoso o celular, muito útil, realmente é uma bênção, a tecnologia é uma bênção, a tecnologia, ela sempre procura ajudar, facilitar e outras coisas mais. Só que, para eu usar um aparelho desse, pode ser o seu, qualquer um, tem termos e condições que eu preciso aceitar. Eu posso não ler, mas eu preciso aceitar. Se eu não aceitar,
eu não consigo nem dar o próximo passo para instalar. Tem termos e condições. A Bíblia também tem. Depois você pode ler em casa Deuteronômio 30. Tem todos os termos e condições lá. Mas, além disso, já disse em outra oportunidade que parece que quem não tem celular hoje, parece que está sem roupa. Parece que está fora do mundo. Mas isso não é verdade. Porque a nossa vida não depende de um aparelho. Não depende disso. Eu fico olhando para os irmãos da terceira idade, me permita dizer isso, para muitos que não têm habilidade para mexer com o celular e nem tem, é só no telefone mesmo. Mas esses irmãos têm a comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Estão em plena comunhão. Pode não ter essa tecnologia, facilidade, aplicativo, nem sabe o que nós estamos dizendo muitas vezes. Mas a comunhão com o céu está aberta. Agora, nós manuseamos tão bem o celular, queridos. Estou aqui usando o celular, eu fiz algumas anotações aqui. Tem pecado nenhum nisso. Está aqui. Nós manuseamos tão bem o celular. Será que nós estamos manuseando a Bíblia de igual modo? Será que nós estamos manejando a palavra de Deus, como o apóstolo São Paulo orientou a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque manusear o celular é uma dinâmica tão bacana. Eu faço isso, eu tiro foto, eu gravo vídeo, eu falo, eu telefono, eu tenho um aplicativo de redes sociais, eu faço e acontece, eu tenho um aplicativo disso, daquilo, daquilo outro. Será que eu estou manuseando a Bíblia de igual modo? No meu celular tem um WhatsApp, que é uma maravilha para conversar, pastor César, é uma maravilha o WhatsApp, uma bênção de Deus. Eu falo com todo mundo e mando, escuto, mensagem, texto, áudio, tudo. Será que eu falo com Deus na mesma facilidade em oração como eu uso o celular, o WhatsApp, para poder conversar com outros? Será que o meu canal de oração com os céus está aberto tanto quanto o canal do WhatsApp que tem para falar e acontecer? Para a gente refletir. Redes sociais está aí. Até disse para alguns irmãos recentemente, no meu ver, eu tenho e me cadastrei para isso quando começou a pandemia, quando o pastor Alcides me pediu para ajudar na transmissão dos cultos, que até então não tinha. E não vejo a hora de desfazer, porque para mim não faz diferença nenhuma, eu só faço para transmitir mesmo e evangelizar. Nada mais que isso. Porque redes sociais é mais um laço antissocial do que de fato uma rede social. É um laço antissocial. Porque às vezes você quer mostrar inocentemente algo bom, só que sempre tem alguém espionando para denegrir a sua imagem. Cuidado com o que você coloca nas redes sociais. Muito cuidado com o que você coloca lá. Depois não reclame. Se alguém que está vivendo na velha natureza apontar o dedo para você. Muito cuidado, especialmente nós que falamos a palavra de Deus e começa por mim. Muito cuidado que a gente posta lá. Vai chegar o verão aí, hein? Se Jesus não voltar até lá. Cuidado com fotos que serão colocadas lá. Aqui tem o GPS, que maravilha. Antes tinha lá guia 4 rodas, você abria lá, fazia um negócio enorme. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou para cá e vou chegar. Guia 4 rodas. É uma bênção. Hoje você põe no GPS, eu nem quero saber, ó, me guia aí. Me leva para lá. E muitos já foram colocados em caminhos que não gostariam de entrar, porque o GPS mostra as rotas mais fáceis. Tem forma de você bloquear essas rotas mais fáceis, mas muitas vezes, o mais rápido, eu estou atrasado, eu quero chegar. Será que nós estamos deixando o Espírito Santo nos guiar, como estamos deixando o GPS nos levar para outros lugares? Será que o Espírito Santo está guiando a nossa vida? Ou nós estamos andando em velha natureza? Queridos irmãos, já fui longe demais. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim
Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Deus nos dê da tua graça, e assim por diante. Vigiemos, viu? Jesus ensinou, para finalizar aqui, irmão Marcelo, já vamos desconectar, estamos sem notebook hoje. Olhai, vigiai e orai. 3 conselhos do Senhor Jesus, que servem para todas as áreas da nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos que estão em casa. Amanhã temos escola bíblica dominical às 9 horas. Pode desconectar.